Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Sengel, capítulo 3, exercício número 43. Vamos ao enunciado. Cem kg de R134A a 200 kPa estão contidos em um dispositivo pistão-cilindro cujo volume é 12,322 metro cúbico. O pistão é então movido até que o volume seja metade do seu tamanho original. Isso é feito de tal forma que a pressão do R134A não se alterará. Determine a temperatura final e a mudança na energia interna total do R134A. Bom, para facilitar o entendimento da resolução do problema, eu vou fazer a representação aqui do dispositivo aí pistão cilindro. Então temos aí aqui o cilindro e vou fazer a representação aqui do pistão, tá? Então aqui eu tenho o pistão, tá? Numa situação aí, num estado 1, a gente tem uma condição de 200 kPa, né? Aqui o fluido é R134A, então a gente tem aí uma pressão de 200 kPa e esse pistão cilindro tem um volume, que é o volume 1, de 12,322 metro cúbico. Eu sei que está contido dentro desse cilindro uma massa 1 de 100 quilos, tá? Essas são as condições. Eu tenho então a propriedade da pressão e com o volume e a massa a gente consegue calcular aí quem é o volume específico 1, né? Através da fórmula que a gente faz o volume 1 dividido pela massa 1. Então, com essas duas propriedades aqui, a pressão e o volume específico, a gente tem definido o estado 1. E aí depois a gente vê aí que o pistão é então movido até que o volume seja metade do seu tamanho original. Então, no estado 2, a gente tem aí o cilindro e o pistão é movido até que tenha metade do volume aí original. Então aqui tá o pistão, agora no estado 2, o que que a gente tem? Tem um volume 2, que é o volume 1 dividido por 2, ou seja, o volume 1, 12.322 metro cúbico, dividido por 2. Então, a gente tem aí um valor de volume 2 de 6, aí 161, tá? Metro cúbico, fazendo a divisão aí por 2. Então, a gente tem o volume 2, tá? Além disso, ele diz que isso é feito de tal forma que a pressão não se alterará. Então, a gente tem aí que a pressão 2 é igual à pressão 1, ou seja, 200 kPa. Então, aqui a gente tem que a massa que estava aqui dentro continua aqui em 2, né? A massa 2 é igual à massa 1, ou seja, 100 quilos. Então, aqui com esses dois termos, a gente consegue calcular o volume específico 2, que é V2 sobre M2. E com volume específico e pressão, a gente tem aí o estado 2 também definido. Então, a gente calcula aqui, né, os volumes específicos. O volume específico 1 vai ser o volume 1, 12,322 metro cúbico, dividido por 100 quilos,
volume específico 1, a gente tem aí que vai ser 0,12322 metro cúbico por quilo. Aqui o volume específico 2 vai ser o volume 2, 6,161 metro cúbico dividido por 100 quilos. A gente tem aí o volume específico 2 de 0,06161 metro cúbico por quilo. Então, a gente tem aí os estados definidos, né? O objetivo do exercício é determinar a temperatura final, ou seja, quem é a temperatura no estado 2 e a mudança na energia interna total, ou seja, a mudança é a variação da energia interna total, ou seja, vai ser o 2 menos o 1. Como a massa é a mesma, né? Mantém a mesma, a gente põe a massa em evidência e fala que aqui é a diferença entre a entalpia em 2, a energia interna em 2, menos a energia específica em 1. Então, eu vou precisar encontrar a energia interna específica em 2, quem é, e vou precisar encontrar a energia interna em 1, quem é. São essas as condições aí, né? Tá equacionado os dados que a gente tem calculado. Agora a gente vai definir e encontrar as propriedades aí necessárias para os cálculos. Então a gente vai começar aqui pelo estado 1, tá? Então a gente vai pegar a pressão 1 de 200 kPa e o volume específico 1, que é de 0,12322 metro cúbico por quilo. Então, isso aqui define o estado. A gente vai entrar na tabela A12, tá? A gente vai entrar com o valor de pressão. O fluido é R134A, por isso que é a tabela A12. Então, a gente entra na tabela A12, né? Tá aqui, ó, refrigerante 134A, líquido vapor saturados, tabela com entrada de pressão. Então, a gente vai entrar aqui com a pressão de 200 kPa. Então, a gente vem aqui, ó, 200 kPa. Agora, o outro valor que a gente tem é volume específico. Então, a gente vai ter que avaliar o volume específico do líquido e do vapor. O valor que a gente tem aí para o líquido é 0,0007533 e para o vapor 0,099867. Ou seja, o valor que eu tenho aqui é 0,12, que é maior do que o do vapor. Então, como esse valor aqui já passou do vapor saturado, significa que esse valor aqui está em vapor superaquecido. Então, eu vou justificar aqui, ó. Entrei na tabela, né, A12, e verifiquei que o valor do volume específico 1 é maior que o valor do volume específico do vapor. Portanto, eu tenho que o estado físico aqui desse estado 1, né, do fluido R134A, ele está como vapor superaquecido. Então, eu tenho que mudar de tabela. Então, vamos lá agora para a tabela A13, tá? Se esse valor aqui estivesse entre esses dois, aí a gente teria que é uma mistura. Se esse valor fosse menor do que o do líquido, a gente teria aí líquido comprimido, tá? Então, a gente agora vai para a tabela A13. Na tabela A13, né, que é a de vapor superaquecido, a gente vai entrar com 200 kPa. Só que ela não está em kPa, né? Ela está em mega aqui as pressões. 200 kPa é 0,2 megapascal, né? Divide por 1000. Então, a gente vai aqui, ó, em 0,2 megapascal, tá? Em 0,2 megapascal, a gente vai procurar por esse volume específico. O volume específico está aqui, ó, primeira coluna. A gente pega aqui o 0,12, tá? A gente tem exatamente o valor redondinho aqui, ó, 0,12322, que está numa temperatura de 40 graus. Então, a gente pode pegar a temperatura 1, que é de 40 graus Celsius.
A gente tem aqui o volume específico já, outra condição que a gente quer, como a gente já descobriu que é vapor superaquecido, a gente vai pegar aqui a energia interna, que é o valor de 26308. Então, a gente tem a energia interna 1, é de 26308, a unidade é kJ por quilo, tá? Essa é a energia interna, é o único valor que a gente precisa para o estado 1. E agora a gente vai pegar os dados do estado 2. No estado 2, a gente tem a pressão 2, que é o de 200 kPa, né? E o volume específico 2, que a gente tem que é de 0,061 metro cúbico por quilo. Ou seja, está definido o estado. Como a gente viu aqui, né? Já está nos 200 kPa, ó, o primeiro valor é 0,09. Esse valor é menor e maior do que o do líquido, como a gente tinha visto. Voltando aqui na tabela 12, né? A gente tem esse volume específico, ó, lá em 200. A gente tem aqui o do líquido e tem o do vapor. Então, ele é maior do que o do líquido e menor do que o vapor. Então, a gente vai justificar que o volume específico do líquido é menor que o volume específico 2, que é menor que o volume específico do vapor. Portanto, a gente tem líquido mais vapor saturados, né? Se a gente tem líquido mais vapor, significa que é uma mistura e a gente precisa calcular o título. Como que eu calculo o título? O título, que vai ser, vou colocar aqui título estado 2, vai ser o volume específico que eu tenho em 2 menos o volume específico aí do líquido dividido pelo volume específico do vapor menos o volume específico do líquido. Então, aí o título 2 vai ser igual. O volume específico 2 é 0,06161 menos o do líquido, que é o valor ali de 0,007533, dividido pelo volume do específico do vapor, que é 0,099867, menos 0,007533, que é o do líquido. Então, a gente calcula o título de 2 como sendo 0,06161 menos 0,0007533, isso daí dividido 0,099867 menos 0,0007533. Então, a gente tem o valor aí de 0,6140, né? Aqui o próximo é 0, então a gente para por aqui. Esse é o título 2. Agora que eu tenho o título 2, que é a fração de vapor, a gente consegue aí calcular qual que vai ser a entalpia, né? Em 2. A temperatura 2, como é líquido mais vapor saturado, né? A temperatura 2 é igual à temperatura de saturação a 200 kPa, né? Que a gente calcula, o que a gente já acha direto aqui, ó, que é o menos 10,09 graus Celsius, tá? Esse valor direto da tabela, porque a gente chegou aqui na conclusão, né, que é líquido mais vapor saturado, porque o V2 está entre o valor do líquido, o volume específico do líquido e o do vapor. Então, a temperatura, a resposta já sai direta, a gente precisa da energia interna em 2. Então, a gente vai pegar a energia interna do líquido, né, e a do vapor, e fazer a proporção entre elas. Como que fica? A energia interna em 2 vai ser calculada como a energia interna do líquido mais o título de 2, que multiplica a diferença entre a energia interna do vapor menos a energia interna do líquido. Então, vamos ter que a energia interna em 2 vai ser igual a do líquido, 3828. 3828. Mais o título, 0,614. Vezes a energia interna do vapor, 224,48.
menos do líquido, que é 38,28. Então, a energia interna em 2 vai ser igual. Calculando, a gente vai ter 38,28 mais 0,614, que multiplica 224,48 menos 38,28. A gente tem o valor aí de 152,61, arredondando aqui, tá? Na unidade de quilojoule por quilo. Então, essa energia interna específica, né? O objetivo é calcular a variação total da energia interna, que vai ser a massa, que a gente viu que é de 100 quilos, que multiplica a diferença de energia interna. O 2 aí, 152,61, menos 1, que a gente achou aqui, 263,08. Os dois está na mesma unidade, que é o quilojoule por quilo. Aí quilo corta com quilo, a variação da energia interna vai ser 152,61 menos 63,08. Isso daí multiplicado por 100. Então, a gente tem um valor aí de menos 11.047 kJ. Essa é a variação da energia interna total aí que ocorre no processo. Se a gente quiser fazer a representação aí do que ocorreu no processo, a pressão, né? Aqui em kPa, aqui o volume específico, que está em metro cúbico por quilo. Aqui como se comporta a curva, né? O primeiro estado que a gente tem vapor superaquecido. Aqui a gente marca um ponto, que é o ponto de 200, que é a mesma pressão. Vapor superaquecido é o que está a partir daqui do ponto triplo, que está para frente aqui, né? Eu vou marcar um pontinho aqui desse lado de fora, que seria o estado 1, que a gente tem aí um volume específico, que é o volume específico V1, e aí depois ele vira líquido mais vapor na mesma pressão. Então, vem aqui para dentro, né? Nessa região onde é líquido mais vapor, a gente chega no estado 2, em um volume específico que é metade daquele, certo? E na condição de líquido mais vapor, aqui a gente tem as temperaturas. Se a gente quiser, aqui a gente tem que lembrar que é uma isoterma, tá? Que seria aí a temperatura de menos 10,09 graus Celsius. E essa aqui vai estar numa isoterma, vou colocar aqui, numa isoterma mais para cima lá, né? Aqui, que seria a temperatura T1 de 40 graus Celsius, que é aqui em vapor superaquecido. Então, eu tenho que o processo ocorre de 1 para 2, nesse sentido, tá? Que é a transformação, e assim como fica a representação aí do processo num gráfico de volume específico, da pressão em função do volume específico. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!